Salve, salve, gente querida. Nós estamos aqui em mais um programa com quem estamos juntos, edição Mulheres. Esse programa Mulheres ele é muito especial, não é por nada não, viu, gente? Mas ele é muito especial. E eu tenho tentado trazer assim as mulheres da minha vida, as mulheres assim que eu amo, confio, caminho junto. E cada programa tem sido muito legal, um bate-papo muito legal, e eu convido vocês a acompanhar esse programa de hoje sobre corporeidade. E a nossa convidada maravilhosa é Eli Souza. Eli Souza ela é militante da Pastoral da Juventude também, assim como eu. Foi nesse chão que as nossas vidas se entrelaçaram, que a gente se encontrou, que a gente caminhou muito por muitos lugares, muitas aventuras. E é desse chão que a gente fala, desse chão que a gente vem. E da Pastoral da Juventude, a Elisa é pedagoga, a Elisa é professora, a Elisa é mestra e doutoranda em educação. E é uma mulher maravilhosa, e é com ela que a gente vai conversar hoje. Seja bem-vinda, minha convidada e minha amiga. Boa noite a todos, todas, todes. Para mim é uma alegria enorme fazer parte, né, desse programa, fazer parte dessa temática, né? É uma temática que engloba primeiro as mulheres e depois a gente pensar também corporeidade dentro dessa dinâmica, desse contexto de mulheres. Então, para mim, é uma alegria muito grande falar desse lugar e poder contribuir com esse debate. Ótimo! Então, mais uma vez, bem-vinda e bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes também vocês que nos acompanham. E, Elis, você fala, né, da importância de falar desse tema e principalmente para as mulheres. E eu pergunto para você, por que é importante a gente conversar sobre isso? Qual a importância dessa conversa sobre corporeidade? Então, corporeidade, corpo, né, é um debate que eu acho que não é só importante, ele é fundamental. Na verdade, falar de corpo é falar da existência, é falar de nós, é falar da nossa história. A gente não tem como deslocar nada que a gente pense da existência humana se a gente pensar o corpo. Então, a gente não tem como falar sobre nenhum assunto, nenhum tema que envolva a nossa sociedade sem pensar o corpo, né? Foucault, que é um grande teórico que pensa o corpo e a sexualidade, ele vai dizer, por exemplo, que tudo começa pelo corpo, né? Então, tudo que chega até nós, dentro de toda a dinâmica social, vai chegar primeiro pelo corpo. E aí, quando a gente pensa desde a nossa concepção de existência, né, independente das questões religiosas, mas desde o período de gestação, né, quando está começando aquele embrião ali, aquela existência ela vai surgindo, ela vai, ao desenvolver dos meses, crescendo, é um corpo que cresce dentro de outro corpo. Né? Então, essa relação com o corpo, ela nasce com a gente, literalmente, mas é importante que a gente também perceba que esse corpo, por mais que eu tenha falado agora da questão gestacional e de quando a gente nasce, esse corpo não é só biológico, não é só fisiológico, né? Tem uma questão cultural, tem uma questão social, tem uma questão histórica imbricada nesse corpo também. Então, quando a gente pensa desde a gestação, a gente não pensa só na questão fisiológica, né, da gravidez, mas a gente pensa todo o contexto que está inserido quando a gente pensa na existência humana. E quando a gente pensa nisso, a gente não tem como desassociar do corpo. Então, falar de corpo não é só importante, como é fundamental. E a gente deve sempre resgatar esse sentido sobre falar, sentir e pensar o corpo. Porque a nossa lógica ocidental, eurocêntrica muito forte, separou, né, da nossa formação essa visão de que a existência está atrelada necessariamente ao corpo, né?
Quando a gente pensa em conflitos existenciais, em questões sobre quem somos, é muito raro a gente falar do corpo, a gente fala das ideias, do pensamento, como se fosse algo deslocado do corpo, né? Então, é importante a gente sempre resgatar que tudo acontece com o corpo e pelo corpo. Interessante que você cita Foucault, né? Mas também eu me lembro de Ivone Gebara, né? Um texto que ela tem. Uma vez até a gente dialogou, fez uma roda de conversa também sobre esse texto, sobre esse tema. Sim. E esse texto A gente dela é chegou a muito... ler, tem um texto, né, curto, mas ela aprofunda também. Aprofunda. Isso. Tudo passa pelo corpo, tudo está no corpo, né? E tudo está interligado. Essa coisa que você fala, né? Do pensamento. Às vezes a gente quer deslocar o pensamento, a espiritualidade, a história do nosso povo, só que está tudo aqui. Está tudo aqui, não tem como separar, desassociar, né? Tá, tudo está interligado, e não só o nosso corpo enquanto indivíduo, enquanto criatura, né? Mas também o corpo da sociedade, né? E é isso que eu queria que você pudesse falar um pouco mais. O lugar desse corpo na sociedade, né? Qual é o lugar desse tema, desse debate na sociedade como um todo? Então, como eu comecei a falar, né, socialmente nós somos educados e educadas desde muito cedo a fragmentar esse corpo. Então, a gente começa a nos perceber no mundo, né, desde crianças, deslocando e fragmentando esse corpo. Então, as emoções são separadas, né? Corpo e mente, né? Como geralmente a gente fala, corpo e alma, né? Desde muito cedo a gente vai ouvindo as pessoas falando e a gente vai se percebendo assim também, né? Fragmentado, como se esse corpo ele fosse só físico ou só biológico e fosse uma matéria separada, né, do sentimento, separado do pensamento, né? Então, razão, emoção, corpo, né, sexualidade, enfim, como se fossem gavetinhas, como se nós, seres humanos, fôssemos formados por gavetinhas. Mas, na verdade, a gente sabe, como eu falei desde o início, tudo começa pelo corpo. Então, tudo isso é corpo, né? Então, quando a gente fala razão, razão é corpo, emoção, emoção é corpo, né? A gente tem avançado muito, inclusive, nesse debate sobre saúde mental, por exemplo, que tem ajudado a gente a perceber o quanto a gente é corpo, né? A gente não separa. Então, muitas pessoas que antes identificavam algumas sensações físicas achavam que tinha que ir para aquele médico, né? A nossa medicina ela já é fragmentada e pensa esse corpo recortado. E aí, determinados sintomas eram associados a determinadas doenças de determinados órgãos. Hoje já se entende que, por exemplo, muitas doenças são somáticas, ou seja, são fruto de questões relacionadas ao psicológico, relacionadas às vezes a traumas vividos por esse corpo. Traumas, às vezes, que não foram físicos, necessariamente, mas que foram, por exemplo, psicológicos, né? Enfim, então, assim, a sociedade, ela vê esse corpo, de forma geral, muito fragmentado, né? Esse é um primeiro ponto de vista. Um outro elemento que é importante para a gente pensar como a sociedade vê esse corpo é também pensar que existe um exercício cotidiano também pela nossa educação, pela forma que se deu aí pensando no nosso contexto, principalmente brasileiro, principalmente, né, com heranças coloniais, com todos os processos históricos que nós vivemos enquanto povo, tudo é pensado nesse corpo de uma forma a adestrá-lo, né? Aprendê-lo, a não possibilitar que esse corpo se liberte, né? Que esse corpo se torne, de fato, um corpo livre. Então, a gente é muito educado a essa construção adestrada do corpo, né? Então, a gente, desde muito criança, né? Eu sou professora, né? A gente repete isso muitas vezes e observa isso na escola, desde crianças muito pequenas, na creche, a gente observa aquela necessidade, né? De assim, todo mundo tem que sentar ao mesmo tempo, todo mundo tem que estar de farda, todo mundo tem que estar
com os corpos, né? Muito padronizados, porque se tiver qualquer coisa fora daquilo ali, já causa um estranhamento, inquietação, às vezes até uma chateação, a depender do contexto, né? Se aquele corpo foge do que está sendo esperado para que ele se comporte. Então, socialmente, né, além de ter essa questão da fragmentação, a gente também tem uma perspectiva social do corpo de aprisionamento, né? E isso a gente também precisa perceber que isso não é geral, né? Quando a gente pensa outras culturas, né, outras etnias, outras formas de pensar o corpo, aí a gente pode pegar exemplos de comunidades indígenas, de comunidades africanas, elas vão ver o corpo de uma outra forma, né? Esse corpo vai ter uma outra estética, inclusive, né? Uma outra forma de se colocar socialmente, como também vai ter comportamentos muito diferentes, né? Do que o Ocidente pensa, do que o pensamento eurocêntrico pensa. Então, esse corpo, a gente precisa também perceber que ele está dentro de uma cultura, dentro de uma história, dentro de uma memória, e que a gente, por ter esse contexto histórico, a gente também pode mudar, ressignificar, transformar todos esses pensamentos sociais que acabam incidindo no corpo, né? Então, eu acho que esses dois elementos são os mais fortes quando a gente pensa a relação da sociedade com o corpo, né? Essa visão fragmentada, e um segundo olhar é pensar que também esse corpo ele é muito moldado para esse adestramento, para essa organização de um padrão, né? Então, socialmente existe um padrão de corpo e esse padrão ele é cobrado nos comportamentos, na estética, na forma das pessoas se colocarem. Né? Não é só um padrão que está estabelecido. Além de estar estabelecido, de já nascermos e crescermos vendo esse padrão e nos comparando a esse padrão, é cobrado socialmente também esse padrão. E quando destoa desse padrão estabelecido, causa uma inquietação, um estranhamento. Né? Isso a gente pode pensar em várias dimensões. Né? A gente pode pensar a questão de gênero, a gente pode pensar a questão racial, a questão de classe. Né? São exigidos padrões para esses corpos de comportamento, não só físicos, e caso esses comportamentos não estejam de acordo com esse padrão, existe uma série de inquietações, inclusive de violências, né? Inclusive de extermínio, a gente pode falar também. Então, dessa forma que eu vejo que a sociedade enxerga o corpo. Massa! Você tocou em três. Você tocou em três pontos muito importantes, né? Um ponto foi a questão da liberdade, que era justamente sobre esse ponto que eu ia perguntar agora, mas não tem problema. Se você quiser complementar, você complementa, senão a gente avança, não tem problema. Mas o quanto essa sociedade. E aí também o público que nos acompanha, a grande maioria de comunidades de fé, né? E muitos são do cristianismo. Então, esses corpos, eles livres, eles incomodam muito dentro da sociedade como um todo e dentro das nossas comunidades. Às vezes a gente faz, né, aquelas celebrações onde o corpo é praticamente mutilado, né? Parece que você tem que esquecer que você habita em um corpo para poder estar ali, para poder estar concentrada espiritualmente, né? Parece que você tem que negar que existe ali uma corporeidade, né? E para nós, pessoas negras, mulheres negras, isso recai de maneira mais forte ainda, de maneira mais violenta ainda. A outra coisa que você tocou, né, que a gente também quer conversar, né? E se você quiser, essa padronização, né? Isso é tão violento, isso é tão agressivo, e aí você traz a parte do chão da escola, que é o chão que você atua. Quanto é agressivo fazer isso com as nossas crianças, né? Poder fazer essa padronização. E você toca também em uma temática que para a gente é muito cara, que é o extermínio de jovens negros. Então, essa corporeidade também, esse corpo que a cada 23 minutos é estendido no chão, né, da nossa sociedade, das nossas comunidades,
é uma coisa muito pesada para a gente. Então, a gente queria falar um pouco dessa coisa da liberdade, do incômodo que é, né, ser um corpo livre nessa sociedade. O Ed Luna fala um corpo no mundo, né? Um corpo que está no mundo, depois no álbum dela agora, Embaixo d'Água também, que é lindo. Então, assim, é um corpo que está aí, que está livremente solto por aí. Então, isso incomoda demais, isso incomoda demais. E quando é corpo de mulheres e de mulheres negras, mais incômodo ainda. Mas, enfim, se você quiser fazer mais algum comentário, senão a gente avança. Sobre essa questão da liberdade, né? Eu queria comentar, assim, que acho que todo mundo trazer algumas memórias, né? Não sei as idades de quem está assistindo, quem está ouvindo, mas provavelmente, né, todo mundo vai lembrar aí dos livros didáticos, né, que tiveram na escola. E quando a gente pensa, por exemplo, esse é um exercício que eu sempre faço, eu gosto de fazer com qualquer série, com qualquer idade que eu trabalhe. Eu olho os livros didáticos. E aí, quando a gente vê como os corpos são representados nesses livros, né? Quando fala da história da gente, da história do Brasil, como é que esses corpos aparecem? As fotografias. Hoje os livros estão cada dia mais. Como é que eu posso dizer? As imagens estão cada vez mais parecidas com fotografias de fato, né? Os livros mais antigos eram mais desenhos, né? Quadros e tal, mas os livros contemporâneos, as imagens parecem fotografias e com uma nitidez muito boa, uma qualidade boa, né? E aí, ainda assim, existe uma reprodução. Claro que a gente teve alguns avanços, né? Mas ainda assim existe uma reprodução, né, de quando apresenta o corpo negro, por exemplo, quando a gente fala aí do falso descobrimento do Brasil, quando a gente apresenta esse corpo, o corpo negro, o corpo indígena, são corpos que aparecem primeiro de modo a aparecer esse corpo açoitado, violentado, agredido, preso, né? Então, a primeira imagem que uma criança negra tem num livro didático de um navio é de um navio negreiro. É de um navio negreiro com corpos negros presos, né? E aí, quando se tem a referência branca do poder, né? Porque os colonizadores, as imagens dos corpos, são corpos com poder, corpos com armas, corpos, né, com uma postura de liderança, né, de olhar para frente, né? E os corpos negros cabisbaixos, presos, violentados, né, com a roupa rasgada, né? São imagens que, assim, muitos vão falar assim: "Ah, mas ao longo do tempo eles vão ver outras coisas". Claro que vão, e que bom, e a gente tem que de fato mostrar. Mas assim, quando a gente para pensar que não a nossa história, a história negra, e aí isso não cabe só para as pessoas negras entenderem, né? Mas para todas as pessoas brasileiras, a história do povo negro não começa com a colonização, não começa com o navio negreiro, né? Começa na África, mas isso não aparece. A primeira imagem não é dos reis e das rainhas com seus corpos imponentes, coloridos, maquiados, né? Com seus cabelos diversos. Sabe? Não é isso que aparece. Poder, riqueza, que a África tinha e tem, né? Tinha, digo, para falar da colonização, mas que ainda tem, né? Então aparece, a primeira imagem é essa. Então, ao longo do tempo, né, do desenvolvimento, a gente já avançou muito com as representações dos livros didáticos, das televisões, dos espaços, mas ainda assim esse corpo negro, ele ainda é um corpo visto como um corpo que tem que ser preso, um corpo que tem que estar muito limitado a um determinado padrão. Se não tiver nesse padrão, causa um estranhamento, causa inquietação e, inclusive, violência, né? E a gente pensa isso desde as pequenas coisas, por exemplo. Pequenas não, que não são tão pequenas assim, né? Mas desde, por exemplo, a gente ouve muito, né? Enquanto mulher negra, assim, quando você tem o cabelo que você usa alisamento, fala assim: ah, não, você até pode passar, no meu caso, né, que tem uma pele mais clara, já ouvi muito isso, né? Você até que pode passar por branca, assim, você pode passar, mas o cabelo lhe denuncia, né?
Então, assim, é como se o cabelo fosse uma coisa ruim associada ao meu corpo. Já se eu deixar o meu cabelo natural ou com uma estética próxima de uma estética negra, já é vista assim, você pode até ser negra, até aqui, né? É sempre um limite, é sempre um limite. O corpo negro é sempre limitado de ser ele, né? De colocar para fora, de fato, a sua essência, não seria a palavra essência, mas a sua história, a sua memória, né? O que traz. Então, assim, trago muito na perspectiva racial, porque falo desse lugar, mas eu acho que também a gente pode trazer para as questões de gênero, né? Quando a gente pensa também que os corpos femininos, né, são colocados, e isso é uma coisa que todas as mulheres, todas, já passaram, ou passam, ou estão passando, né, que são essas cobranças com o corpo. E aí, desde muito pequenas, né, desde, como eu falei, eu dei o exemplo das crianças na creche, mas a gente também cobra, né, a diferença de gênero. As meninas têm que sentar, tem uma forma de menina sentar, né? Tem uma forma de menino sentar. É diferente, né? Se a menina sentar parecido com o menino, é uma coisa estranha, né? E aí, estou falando pequena, mas a gente vai crescendo, e aí esse corpo feminino tem que estar esteticamente de um jeito e tem que se comportar de um jeito. Se essa mulher se comportar de um jeito fora daquilo que está sendo cobrado, ela não é mulher, ou então tem algo errado, ou então eu preciso cobrar que essa mulher, né, seja adestrada, presa, né? E aí a gente vê os impactos, inclusive, na violência contra a mulher, né? Que às vezes é essa tentativa de adestramento desse corpo, esse homem que é educado a achar que essa mulher tem que se comportar assim, tem que ter o corpo assim, tem que demonstrar isso, e essa mulher, de algum modo, para ele, não corresponde, e ele acaba, né, se sentindo dono, né, proprietário desse corpo, e inclusive agredindo e chegando até a assassinar, como a gente vê que os índices só aumentam, né, de feminicídio. Então, acabei também me alongando, mas para dizer que a gente não tem como falar de como a liberdade incomoda sem falar de como a gente é o tempo todo pressionado e pressionada a aprender, né? Então, todo exercício de liberdade que a gente faz, na verdade, é uma luta, né? Com esse corpo, porque, na verdade, a gente é educado o tempo todo a aprendê-lo, né? Então, quando a gente faz isso aqui, já é subversão, né? Então, coisas muito simples que às vezes até a gente, depois de muito tempo, algumas coisas a gente se pega, né? Uma determinada roupa, não vou usar essa roupa porque pode causar isso. A gente não tem essa liberdade de usar o que a gente quer, na hora que a gente quer, da forma que a gente quer, né? A gente sempre enquanto mulheres, principalmente, acho que isso acontece com os homens também, mas com as mulheres muito mais, né? Essa cobrança sobre como vai estar, como vai sair, não, e como, né, no corpo é muito forte, né? Então, esse exercício da liberdade e de lidar com o incômodo, deve ser frequente, né? E não é um exercício fácil, nem simples, né? Ele exige uma série de movimentos, organizações, né? Desconstruções, enfim. É interessante você trazer esse exercício, né? Esses exercícios no plural dessa construção da liberdade que a gente tem que fazer todos os dias para ir desconstruindo, como você falou, várias coisas que são impostas para nós e que a gente vai crescendo e vai alimentando isso, como se isso fosse real, né? Então a gente não é fácil fazer esse processo de desconstrução. É uma violência muito grande que a gente sofre desde pequena para se enquadrar, né, para estar no padrão, para estar ali. E essa sociedade que prende, que tenta domesticar, que tenta nos enquadrar,
né? Então, é justamente sobre isso, né, que você já veio trazendo primeiro a questão da desconstrução, né? Mas é justamente isso, quais os exercícios que a gente pode fazer, o que, que a gente pode fazer. E aí você pode trazer também exemplo de referências bibliográficas, talvez. Quais os exercícios que a gente pode fazer, quais as referências que a gente tem dessa caminhada mesmo de libertação dos nossos corpos, que a gente pode, que você pode trazer para a gente, para nos ajudar nesse processo de libertação. Então, é isso, é difícil, né? A gente falar assim, o que fazer? Porque não tem uma fórmula necessariamente, né, de dizer assim, faça isso, isso e isso, e você vai estar livre, né? Como é um exercício, eu acho que é a gente se colocar nesse movimento, né, de compreender primeiro todas essas questões, né? E aí só esse movimento da gente tentar compreender o que nos aprisiona já é um movimento gigante, né? Que exige muito de nós, né? E que é constante, né? Assim, agora eu já sei tudo que me aprisiona, não é algo que a gente vai conhecendo. Então, acho que o primeiro ponto que eu colocaria é o autoconhecimento. Mas não esse autoconhecimento isolado, né? Tipo assim, eu fazer um exercício de me autoconhecer, mas compreendendo que esse autoconhecimento ele é dentro de uma sociedade. Então, eu me conheço e eu me vejo como eu sou, porque eu estou em relação com os outros, porque eu faço parte de uma comunidade, né? Faço parte de uma sociedade. Então, a gente só vendo os outros, né? A gente estabelece relações com os outros. Então, esse autoconhecimento ele precisa partir também dessa perspectiva, né? Não de uma perspectiva apenas individual, mas de pensar que nesse exercício de autoconhecimento eu também compreendo o que é a influência do outro e como eu influencio o outro a partir de quem eu sou. Então, acho que o primeiro ponto é esse, é autoconhecimento, a gente, de fato, compreender, né, nossas histórias, nossas memórias, né? E aí é inevitável não falar, né, da escola, não falar das crianças, porque eu acho que esse é um exercício muito forte quando a gente pensa a árvore genealógica, né, das nossas famílias, nossa ancestralidade, porque aí remete ao nosso corpo também, né? Porque a gente olha, eu pareço com fulano. Às vezes uma criança parece com um avô, com uma tia distante, não diretamente com pai e mãe, né? Nós nem sempre parecemos diretamente com nossos pais ou nossas mães, mas quando a gente vê nossa família, nossa árvore, né? Avós, tios, bisavós, enfim, a gente consegue compreender como o nosso corpo é parecido com o de quem. Meu olho parece com o de alguém, minha boca parece com o de alguém, né? Essa parte física é interessante, como também a personalidade, né? Eu tenho um jeito parecido. Então, assim, esse exercício de autoconhecimento é também esse resgate da sua história, da sua memória, né? De compreender como você foi sendo tecido e tecida, e como esse corpo ele é fruto e ele representa não só você, mas uma linhagem, né? Como a gente fala, a nossa presença, ela remete a uma linhagem, a gente não é só a gente, né? Tem aquela música, né, Povoada, que falou que eu ando só, quer dizer, eu não ando só, quando eu não ando só. E aí a gente pode pensar, claro, na espiritual também, mas não só no sentido dessa questão espiritual, mas de pensar que a gente carrega histórias, a gente carrega marcas, né, que vieram antes de nós e que a gente carrega, querendo ou não, e a gente precisa saber disso. E aí o autoconhecimento ele vai ajudar nisso. Eu sei as marcas que compõem esse corpo, eu sei o que dói nesse corpo e o que não dói, o que dá alegria, o que impulsiona esse corpo, né? É a gente ter consciência dessas questões muito, às vezes, específicas, ou às vezes que estão muito guardadas, né? Ter consciência dos traumas que a gente viveu e saber lidar com esses traumas, né? Tanto do ponto de vista individual, mas também do que eles representam socialmente. E nesse exercício do autoconhecimento, o autoamor ele é
fundamental. Não tem como a gente trabalhar com autoconhecimento sem pensar o auto-amor, né? Uma vez que a gente se conhece, a gente também aprende a se amar, né? A gente só ama o que a gente conhece. Então, se a gente não conhece direito, a gente não ama, né? Então, para a gente se amar, inclusive os defeitos, todas as questões que a gente acredita que precisa melhorar, a gente precisa se amar primeiro. E quando a gente exercita esse auto-amor, esse autoconhecimento, a gente também passa a não estabelecer comparações. Então, acho que esses 3 pontos seriam assim para a gente pensar esse corpo livre, né? Essa tentativa de se libertar, esse exercício constante, ele deve partir desses 3 pontos, né? Autoconhecimento, auto-amor e não comparar sua história, não comparar sua memória, não comparar seu corpo, né? Não comparar com ninguém, né? Estabelecendo hierarquias, desigualdades. Comparar até no sentido de estabelecer assim diferenças. Claro, somos diferentes, normal. Mas não no sentido da comparação que gera desigualdade, que gera a hierarquia. Eu sou pior, eu sou melhor, eu sou, né, menor, eu sou maior, sem estabelecer de fato essa hierarquia. Uma comparação que de fato possibilite a diferenciação, mas não uma hierarquização desses corpos, né? Uma hierarquização de você também se comparar com as pessoas nesse sentido. Então, acho que esses 3 pontos podem ajudar nesse exercício, né, de libertação do corpo, né, de pensar que esse corpo ele está em movimento também, constante, né? Então, isso não é estático, né? Eu fiz todo um processo de autoconhecimento, já me conheço toda. Não, não é assim, né? É um exercício, é movimento. É movimento. E aí, como é movimento, a gente muda, a gente avança, a gente retrocede também, a gente erra, cai, né? A vida apresenta coisas inusitadas, né? Inclusive nessa questão de doenças, por exemplo, também, violências para esse corpo que fazem a gente mudar. Então, esse exercício ele é constante, né? Não existe um corpo livre, totalmente livre e estático. Tá livre, acabou, pronto, é um corpo livre. Não, né? É uma liberdade que ela é construída com o processo. Com o processo. Muito bacana, amiga. Era nesse sentido mesmo, né? De trazer essas referências que ajudam a gente a pensar um pouco sobre isso, né? Para poder. A gente sabe que não existe receita, até porque se a gente der uma receita, a gente está falando que tem um padrão, então, né? E não é isso que a gente quer. Então, cada um, né? Porque também tem alguns homens que acompanham, apesar de ser um programa de mulheres, não tem problema nenhum, né, vocês acompanharem, mas a gente dedica esse programa, essa edição às mulheres, e cada uma de nós vai fazendo sua própria descoberta, né? Vai fazendo sua própria. Quando você traz a questão do autoconhecimento, é muito importante para a gente poder mergulhar em nossa história, para a gente poder se conhecer mais, né? E aí você traz o amor, né? E nessa perspectiva de quem não se conhece, não se ama. E uma outra perspectiva que para a gente também é muito cara aqui nesse programa, que a gente vem trazendo em todos os temas, é a questão do autocuidado, né? Para além do autoconhecimento, do autoamor, a gente também tem falado muito sobre autocuidado. Desde o primeiro programa que a gente trouxe Maiara aqui para falar de folhas sagradas, a gente vê a importância das folhas sagradas nessa perspectiva do autocuidado. Quando a gente falou também de amor com mais Selma, né, a gente também pensou nessa perspectiva do autocuidado. A gente falou com Rose também sobre o poder feminino. A gente falou com Raquel sobre o projeto de vida. E sempre trazendo nessa perspectiva do autocuidado. Eu queria também ver com... Mais uma vez, não é receita de bolo, né? Mas dentro dessa perspectiva do autocuidado, quais são os exercícios, quais são as referências que você poderia trazer para a gente? Então, esse autocuidado, a gente pode pensar ele em várias dimensões, né? A gente fala de forma didática,
fragmentada, embora a ideia não seja fragmentar, mas às vezes é importante a gente saber de forma fragmentada, porque isso ajuda a gente a compreender melhor, né? Então, quando a gente fala de várias dimensões, é porque, o que eu falei desde o início, né? Esse corpo ele é formado por várias dimensões, que a gente acaba enxergando como se estivessem isoladas em caixinhas, mas elas estão todas compostas em nós, né? Então, esse corpo, ele é biológico, ele é fisiológico, então a gente tem fome, a gente tem sede, né? A gente pode ficar doente, a gente pode, né? E é no corpo, esse corpo físico, a doença é mais complexa, mas assim, a gente precisa compreender os cuidados que a gente precisa ter com esse corpo que é físico, né? Também biológico, então, alimentação, né? O que a gente de fato come, né? Bota para dentro desse corpo, a gente precisa ter muito cuidado, né? É um elemento de autocuidado também a alimentação. É um elemento de autocuidado também a água, a hidratação, né? A atividade física, né? São elementos de autocuidado fundamentais, né? Não numa visão de que eu tenho que fazer dieta e malhar loucamente para um padrão estabelecido, porque é um corpo que tem que ser magro, malhado. Não, não nessa perspectiva, mas na perspectiva da saúde, né? Quando a gente pensa a saúde, a gente não tem como deslocar a questão da alimentação e da atividade física. Isso é fundamental. É para a gente pensar uma saúde em todas as dimensões, né? Inclusive a saúde mental, né? As psicólogas, uma das primeiras coisas que elas falam tipo, faz atividade física, tá fazendo alguma coisa, né? Pode ser o que for, você gosta de andar, de dançar, o que você gostar, mas tem que mexer o corpo, né? Justamente a dimensão de compreender que esse corpo é físico também, ele é biológico, né? Ele precisa de alguns elementos para ele estar bem. Então, isso é autocuidado também, né? O exercício, um outro exercício que é fundamental é a dimensão espiritual, né? Eu acho que é uma dimensão fundamental, né? Para a gente compreender, inclusive, que esse corpo ele vai ele não é só biológico, ele é biológico também, mas ele não é só biológico, ele é espiritual também, né? E aí, independente da religião, aqui a gente fala para um grupo, né, de pessoas que são cristãs, a gente precisa compreender, e aí por mais, né, Ildete falou no início sobre essa questão de, às vezes, no culto religioso, a gente não demonstrar esse corpo, mas é fundamental que a gente sinta nesse corpo essa presença espiritual, essa força espiritual, né? E aí a gente tem muita dificuldade de expressar isso no corpo e até de falar do que a gente sente, né? De chorar, de rir, de dançar em espaços religiosos, né? Tipo como se fosse uma coisa assim, meio fora do comum. Se a pessoa, né, reage de uma certa forma, demonstra que está sentindo aquilo, inclusive fisicamente, o que está acontecendo naquele momento, né? Então, eu acho que reconhecer essa dimensão espiritual e não deslocada, como se a dimensão espiritual fosse fora do corpo, né? É importantíssimo. E é um exercício de autocuidado também de fortalecer esse lado espiritual, né? Fundamental. E esse exercício, eu acho que quando a gente compreende a dimensão física, a dimensão espiritual, a dimensão afetiva, né? Sexual também, mas não no sentido do sexo, mas no sentido das relações que a gente estabelece afetivamente, né? Com a família, com os amigos, com as pessoas que a gente gosta, né? É uma dimensão também fundamental para o autocuidado, eu acredito, se permitir gostar, né? Se permitir como é que eu posso dizer? Se permitir se abrir para alguém, né? Se abrir para o outro, para outro, e esse outro e outro podem ter vários nomes aí, né? Amigos, família, vizinhos, às vezes, né? Às vezes a pessoa tem uma relação afetiva muito mais forte com o vizinho do que às vezes com o familiar, porque mora em outro lugar, porque, enfim, pode ser a pessoa que for, as pessoas que forem, mas é uma dimensão também fundamental para o corpo, né? Para a saúde, para o autocuidado. Quando a gente fala de autocuidado, apesar de ficar muito fechado assim no eu,
Mas é sempre importante a gente entender que é o eu com o outro, né? Não tem como a gente pensar na sociedade o eu sozinho. Estou aqui me autoconhecendo, me isolo de todo mundo e vou ficar aqui isolada, me autoconhecendo, me autoconhecendo. Não existe, né? A gente não consegue ficar bem assim, né? Claro que tem alguns momentos, sim, claro, de tratamento, de momentos que precisa mesmo, lutos, né? Enfim, vários processos, mas a gente sempre está com o outro, né? Com a outra, e estabelece relações a partir disso. Então, eu acho que esses elementos são os mais importantes para a gente pensar assim, essa dimensão do autocuidado, né? Quando a gente pensa o corpo, principalmente. Acho que são esses elementos que vão incidir mais diretamente dentro dessa dimensão. Maravilhosa! Ai, que bacana te escutar, que bacana poder te ouvir, né? Você falava de afetos, né? Você sabe que você é uma dessas mulheres, dessas presenças muito afetiva na minha vida. Então, assim, é muito bacana. E eu quis compartilhar aqui no programa para que não ficasse só comigo, tá vendo, gente? Aí, ó, compartilhei com vocês a belezura de pessoa que é Celi Souza. E a gente quer que você deixe uma mensagem para todo mundo que está acompanhando. As pessoas não necessariamente acompanham na hora que a gente posta o programa, algumas pessoas veem depois, algumas pessoas escutam como podcast, mas independente, né? E às vezes tem pessoas também de outros países, inclusive, que acompanham. Na própria comunidade Bremen tem pessoas de outros países. Enfim, então, para essas pessoas que acompanham, e especialmente para todas as mulheres, que você deixa uma mensagem. Eu fiquei emocionada agora. Eu falei, né? O corpo reage. E eu tenho aprendido, inclusive, a me permitir sempre que. Eu sempre fui muito chorona, né? E sempre fui muito reprimida por ser muito chorona. Mas o choro para mim é isso, né? Também é demonstrar que eu sinto, é demonstrar que a palavra que chega para mim, ela não passa, ela entra, de fato, e eu sinto. Então, estar com o Odete, né, ela sabe, a gente lembrar de muita coisa, da nossa história, né? De como a gente se conheceu adolescente na Pastoral da Juventude, né? Eu mais novinha sempre. Não querendo denunciar idades, viu, gente? Mas eu sou mais nova que ela. Então, para mim, a adolescência mesmo, né? Então, assim, eu me construí como pessoa, como mulher, na Pastoral da Juventude, ao lado de Odete, né? Então, a gente compartilha de muitos momentos, assim, que quando fala, vem logo assim, a memória no corpo. O que eu digo, o que eu quero dizer, assim, como mensagem para as mulheres, né, para as pessoas que nos ouvem hoje, é que, como eu repito desde o início, né, tudo começa pelo corpo. Então, que a gente perceba isso no nosso cotidiano. Né? Todos os dias a gente já acorde pensando, né? Porque é pelo corpo também, até o ato de acordar, que a gente está ali, né, ainda meio sonolento, se espreguiçando e tal, pensando em como será o dia. Que esse exercício, né, com o corpo a gente sempre estabeleça, pensando que nós somos corpo, que tudo é corpo, que tudo chega no corpo. E ele não está desassociado de nenhuma outra dimensão da nossa existência. Então, a gente precisa, de fato, cuidar desse corpo, né? Cuidar de todas as dimensões que compõem ele. Né? E para nós mulheres, em especial, a gente precisa olhar para esse corpo, reconhecendo o amor que a gente tem pelo nosso corpo e por nós mesmas, né? Fortalecendo esse amor todos os dias, amando cada partezinha desse corpo, né? Por mais que não pareça com a mulher da televisão, a mulher da revista, a mulher da academia, né? E que não é para aparecer mesmo, porque cada corpo vai ter sua história, vai ter sua memória, como a gente já falou aqui.
que a gente ame cada pedacinho do nosso corpo, cada parte, né, cada detalhe, porque cada parte, cada detalhe, seja físico, seja psicológico, seja espiritual, é o que nos compõe, é o que diz quem somos, é o que nos torna únicas. Né? E cada uma que está nos ouvindo agora é única. E precisa perceber que, por ser única, é especial. E essa singularidade, ela se dá no corpo. Então, que a gente, de fato, expresse esse corpo cada vez mais, cada dia exercite isso, e vá aos poucos se libertando de tantas amarras que vão nos colocando ao longo da nossa vida. É isso. Muito obrigada pela mensagem. A gente vai ouvir agora também uma mensagem do nosso querido irmão Marcelo Barros. Ele sempre faz questão de deixar uma mensagem no nosso programa e eu a acolho com muita alegria. Vamos ouvir um pouquinho de Marcelo. Queridas irmãs, queridos irmãos, de fato o que nós escutamos aqui revela que todos os caminhos espirituais, as religiões, têm uma profunda dívida moral, ética com a humanidade, principalmente pela cultura dualista que muitas religiões, inclusive o cristianismo, desenvolveu. Toda essa divisão entre corpo e alma, material e espiritual, natural e sobrenatural, muitas vezes acarretou uma espécie de ignorância ou de desvalorização do corpo. Entretanto, a verdadeira espiritualidade mostra que o amor divino se manifesta na expressão da vida mais concreta, no corpo. Nós não temos corpo, nós somos corpo. E essa palavra bíblica que diz que o corpo é templo do Espírito se cumpre totalmente no Evangelho quando diz o Verbo, a palavra divina, se fez carne. Carne e corpo. Que nós todos possamos também viver o corpo como dimensão fundamental da vida, do amor, das relações, da história. Grande abraço, Deus abençoe a cada um, a cada uma. Agradeço a meu querido Marcelo pelas palavras, pela mensagem, agradeço pela oportunidade, através de Marcelo, agradeço a toda a comunidade Bremem pela oportunidade de estar aqui em mais um programa com quem estamos juntos. E vamos finalizar com um pequeno momento de bênção. E eu quero pedir que a gente possa sentir em nós essa força espiritual presente em nosso corpo que a Elis dizia, né? Que a gente possa sentir em cada parte do nosso corpo essa força espiritual, essa força sagrada, essa força divina presente em nosso corpo, presente em nossos pés, nos lugares onde a gente já pisou, nos lugares por onde a gente já passou, presente em nossas mãos, nas pessoas que a gente já tocou, nas pessoas que a gente toca, presente em cada pedacinho, em cada parte do nosso coração, que a gente possa sentir essa presença sagrada, essa presença divina, que ilumina, que dá sentido, que abençoa cada uma de nós, cada um de nós.
que a gente possa sentir essa bênção sobre cada uma de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então é isso. Elis, muito obrigada. Obrigada, Rejane, também, que nos ajudou aí na técnica desse programa. Muito obrigada, Rejane. Muito obrigada, Elis. E até uma próxima, se Deus quiser. Beijo grande.